Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Salgadinho aqui no Cavaquinho em Cena. Essa é a primeira edição, é o primeiro take, é o primeiro programa, o primeiro podcast do Cavaquinho em Cena. Nós vamos aqui sempre receber amigos muito queridos, pessoas muito importantes e influentes na música brasileira. Vocês vão sempre ter a oportunidade de nos acompanhar pelo Spotify, pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje estamos aqui com o Beto Santos, nosso parceiro de sempre aqui, né, Beto? Estamos aqui mais uma vez. É o homem que fica aí meio que fazendo uma mediação, né, com os convidados. E aí, meu parceiro, tem muita pergunta aí pro nosso convidado de hoje? Salgado, hoje tem bastante coisa pra gente falar. A gente tem bastante assunto, tem coisas interessantes, curiosidades, dúvidas, né? Porque o convidado de hoje ele é casca grossa, né? Nós temos muita Sabe coisa muito. para perguntar, realmente, porque o homem tem muita coisa para nos ensinar. Já tem feito isso há muitos anos já. É um grande craque da música, do cavaquinho, do samba, um grande cantor, um grande músico. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos que o meu mestre aqui, Biro do Cavaco. Eba! Alô, galera! Prazer demais, Beto. Salgadinho, que satisfação estar contigo mais uma vez, meu irmão. Porque a gente tem um passado, uma história maravilhosa. Desde a década de 90. Para quem não sabe, coisas de bater futebolzinho, de curtir as noitadas e tocar juntos. Ou seja, nós iniciamos praticamente juntos, né? Eu um pouquinho antes de você, mas estamos aí até hoje na estrada. Então é um carinho independente do compromisso profissional. É admiração mesmo, mútua, respeito, musicalidade, é tudo em comum. Não é isso, Beto? Eu fico feliz de participar aí desse primeiro podcast aí, com você, Cavaquinho em Cena, e vai ser com certeza um sucesso. Inclusive, você sempre está presente, porque assim, você é um grande influenciador para as coisas, para a minha disciplina na música, que né? Bacana, fico dentro feliz. Da minha limitação desde o início, algumas técnicas que você utilizava, equipamentos que você... Foi o primeiro cara que eu vi, por exemplo, utilizando o pedal, era um flange. O flange, lembra? E era muito legal, eu achava aquilo muito bonito, cara. Eu falava, não, aquilo, o cara toca demais, mas quando ele faz aquele efeito ali, e aí você passa a ter mais intimidade com a tua própria musicalidade, mas você faz muito parte disso, e com certeza aí de várias pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Você que está pelo rádio aí também, ou pelo Spotify, né, do meu lado direito. Pelo rádio, Salgado. Pelo rádio, eu sou antigo, né, Beto? Eu tenho orgulho de ser antigo. Caramba, cara. Liga o rádio, essa nossa voz. Ah, moleque. Foi fundo agora, né? Foi nostálgico, né, cara? Você que está pelo rádio. Mas é isso. Eu sempre quis falar isso, inclusive, né, cara? Mas hoje, Biro, nós estamos aqui para poder a gente usufruir da sua presença cheia de luz, de musicalidade, mas para que a gente possa aprender mais um pouquinho e passar aí para essa galera aí que tá chegando, alguns músicos já que estão do médio pro avançado, pessoas que são curiosas. Eu que estou começando a aprender cavaquinho, olha né? aí, tá vendo? Acredita, cara. Aí, você tá aí diante de... Eu, originalmente, guitarrista, né? Sim, sempre, um pouco de violão. E agora tô aprendendo cavaco. Então vai ter pergunta aqui que é minha. Tá bom, maravilha. Pessoal. Estamos aí para... Então nós estamos num podcast pessoal, né? Você percebeu, né, Biro? Bem pessoal, né? Isso é muito bom, gente. Vamos falar de música, é sempre um prazer. Nós vamos começar agora já com uma pergunta que é para ser diferente mesmo, tá? Manda ver. O que as pessoas não sabem sobre o Biro do Cavaco que elas deveriam saber? Bom, e na questão musical você se refere, em tudo. Né? Em tudo. Bom, em primeiro lugar, eu tô até aí porque aqui. o Biro do Cavaco artista, cavaquinista, muita gente sabe. Eu até pouquíssimo tempo atrás, eu não tinha nem celular, gente, para vocês verem como é que eu sou relativamente um ogro diante dessa tecnologia. Mas hoje você trouxe, né? Não trouxe, ficou em casa. Ficou em casa. Agora eu vou explicar o porquê. Me considero um privilegiado, Beto. Por quê? Porque o celular, para as pessoas que eu vejo que necessitam, é uma ferramenta maravilhosa, tal, e sei disso. Mas me tomaria muito tempo, eu ia ficar muito refém de redes sociais. Eu não tenho tempo realmente para isso, porque eu tenho minha escola, tenho os meus alunos, tenho os cursos que eu edito, então é muito trabalho. E eu fico com o meu celular, Salgado, sabe para quê? Para me pesquisar assuntos relacionados à música, escalas, influências de guitarra, de jazz e outras coisas mais e tal, para enriquecer a minha cultura musical. Para isso que eu tenho o celular. Uso nesse sentido, mas fora isso aí, você não vai me ver nunca em rede social.
Só Seu agora Biga. esclarecendo, é o Caveira que cuida de tudo isso aí. Caveira é viu? irmão dele, tá? É o meu irmão. Isso. Adilson Caveira. Ele que é o responsável para alimentar as minhas redes sociais. Como é que é aí. o Da Vinci, né? É o Da Vinci. né? Na época do Birus Bar, que foi um bar que eu tive na Vila Mariana, né? Salgado frequentou lá. E então o Caveira, que é o meu irmão e sócio, ele tinha esse apelido, que era o Leonardo da Vinci. Porque a paga que ele pagava para os meninos não passava de R$20. Não, isso é antes do real, né? Era quanto então? Era 20 Mano, tudo cruzeiro, era sempre cruzado? 20. Cruzeiro, cruzados novos, tudo sempre 20. Uma vez nós fizemos uma homenagem para o Belo, né, no programa do Faustão, essa sua vida, aquela coisa toda, né? E nós lembramos desse detalhe aí de que ele pegava a condução, início de carreira, todo mundo, né, naquela ralação. E aí ele pediu lá uma grana emprestada para pegar a condução, deixou a identidade dele. Quando eu fui lá, eu mostrei a identidade dele, ele todo zoado. Início de carreira foi muito irônico, muito engraçado. As histórias do Birus Bar, né? Mas você tem identidade minha lá também. Ó, a tua não, você não chegou a isso. Não ficou nada retido lá não, viu? Da sua parte não. É bom saber, gente, para limpar já essa pesquisa, essa pergunta já foi. Não é? Senão já resolvi agora, né? Aquele bar deixou muita saudade, né, Salgador? Deixou, né? Foram 14 anos, né? Pra quem não De sabe. bar, né? De bar, De bar. 14 anos. 14, mas agora de cavaquinho, quanto tempo de A cavaquinho? vida toda, Salgador. Eu comecei... O meu primeiro instrumento foi violão aos 6 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu ganhei de presente porque a minha família toda sempre foi musical. O meu irmão mais velho já tinha um grupo musical na época em Paulínia, uma cidade do interior, né? Campinas, aí nessa região. Ele já tinha um grupo musical e tocava, então meu pai cantava em coro de igreja. A minha família toda, Salgado, a minha família toda, todos eles Envolvida cantam. sempre, né? Você vai, churrasco final de semana, todo mundo canta, mas bem pra caramba, afinado. Você conheceu minha irmã, Edna Santos, que fez também back vocal, né, pra gente lá na época que ela morava aqui em São Paulo, né? Então a família toda sempre musical. A sua também é assim, né? A minha avó tocava bastante o cavaquinhozinho dela, meio né? desafinado e tal. Meus tios tinham aquela cultura. Família vinda de Lavras, né? Sul de Minas Gerais, família gigante. Minha avó tinha 13 filhos, né? Nossa. Meu avô também trouxe uma sanfona que ficava empoeirada, tocava um pouco. Mas isso foi dando seguimento através de alguns primos, tios, com violão e tal. E aí eu fui seguindo essa trilha da música. É uma coisa apaixonante, né? A música, eu sempre falo que é um presente de Deus, né? E também quem tem a música não tem solidão, né? É uma coisa maravilhosa. Você tem o seu instrumento na mão ali, cansou de um, você vai para outro e assim vai. O tempo passa quando você vê uma super terapia, né? Esse momento agora que a gente tá passando juntos aí, né? É verdade. A música é uma grande companheira, a leitura... Mas é mais profunda a música porque você acaba tendo experiências que você relaciona para o resto da sua vida, né? Eu tenho até sugerido para todo mundo que está aí nessa situação de pandemia aí, para que façam exatamente isso, as coisas que você gosta, principalmente aqueles que têm uma pequena iniciação na música, façam isso, aproveitem agora para estudar, para aperfeiçoar, aprimorar os seus conhecimentos, porque é bom, a aprendizagem nunca é demais. Essa é a grande verdade, independente de você vai ser um profissional ou não. Quando você toca um instrumento e você toca com consciência, com sabedoria, com os requisitos, né, teóricos e básicos necessários, você tem muito mais confiança no que você faz, né, Salgado? Mais prazer. Bacana, mais prazer também. Mais prazer. Te dá satisfação, né? Inclusive essa comunidade aí que a gente acabou criando, que é a Academia do Cavaquinho, muito que é algo isso que é aí. para todos. Quero aí, te a moça parabenizar por isso. É algo muito em função disso, porque me tirou dessa ociosidade do não estudar, né? Por ser um artista, um cara que canta, tá sempre dando entrevista, viajando, show daqui, show de lá. Você às vezes não para se dedicar naquilo que é um dom que eu acredito que Deus te deu, né? Como deu para mim, deu para várias pessoas. E às vezes a pessoa não se descobriu. É verdade. Então, em tempos assim difíceis, você pode tornar um momento agradável a partir da música, né? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, até independente de pretensões financeiras. Eu, por exemplo, quando as pessoas sempre me perguntam, Beto, como é que eu surgi no mercado, né? A Jéssica, 1989, foi uma gravação que você sabe muito bem, para homenagear o Tatá, que era o compositor da música. Quer dizer, eu não tinha pretensão de ser cantor. Eu queria ser um músico, queria ir para estúdio gravar, e comecei assim, né? Acho que eu estou até antecipando algumas perguntas que você fez. Não, na verdade não. E aí surgiu, do nada, essa questão, né? Aí eu tive que encarar. Mas, na verdade, eu não tinha essa pretensão de ser cantor, né? Propriamente dito. Surgiu, mas é muito interessante isso, porque às vezes a gente tem um desejo por algo que é como o filme dos Anéis lá, né? O Precioso. Sim, e você às vezes não consegue. O cara que não é que não desejou, mas talvez foi um pouco mais simples na
na sua abordagem daquilo. Tem que explicar direito o filme, Com- Salgado. O filme dos Anéis Senhor dos Anéis. Mas o filme dos O Anéis Senhor é meio dos Anéis. complicado, rapaz. O precioso, Aí complica, né, eu velho? quero tocar nele. Ele fala assim, ó, o filme dos Anéis, o Precioso. Eu quero tocar Quem nele. tá ouvindo no rádio, né, mano? Fica assim, que é isso? O filme, O Senhor dos Anéis, né, velho? Isso é uma loucura. Eu relaciono muitas vezes alguns filmes ou futebol. Ô, Biro, Fala. pra gente aqui. Você falou que começou na música com 6 anos, mais ou menos, né? Não profissionalmente, né? Eu Mas comecei- começou ali os primeiros contatos. Sim. Quando foi que você descobriu que o cavaquinho seria um instrumento de transformação na sua vida? Então, eu comecei, Beto. Você com foi pro violão, né? Foi o primeiro instrumento, o violão, influenciado pelo meu irmão mais velho, né? Como eu disse, a minha família toda musical, todos cantavam, meu pai em coro de igreja. Então, a música já estava no DNA mesmo. Violão, comecei a fazer os primeiros acordes, aí, dali para frente, eu tive uma iniciação no cavaco, mas o cavaco é uma coisa interessante, né, Salgado? Porque violonistas você encontra mundo afora, né? Cavaco é uma coisa um pouco mais específica nossa aqui, brasileira, não é? Então é uma coisa que o som também é muito contagiante, né? Você toca o timbre, né? Aquilo te conquista muito rapidamente. Não só a gente que toca e é apaixonado, quanto quem está ouvindo. Isso sempre foi uma coisa muito notória da minha parte. Você fazia uma brincadeira lá, você tocava um som do cavaco, poxa, já despertava a curiosidade de todo mundo. Então, eu comecei naturalmente a perceber que o cavaco estava me dando mais respeitabilidade, etc. Tal. E eu, paralelo ao violão, nunca abandonei o violão, eu comecei também a me dedicar no cavaco. Eu gosto muito de te ver tocando violão. Você lembra, Salgado? E Fazia você, lá- eu falei, ô Biro, mas você é um grande violonista. Você falou, não sou. Vocês têm que ver. É porque o primeiro instrumento foi violão, né? O violão, não tenha dúvida de que, você sabe disso melhor que eu, Beto, que ele é muito mais rico no campo harmônico, na questão de amplitude, de tessitura, etc. Então você faz... E a complexidade do violão é uma coisa maravilhosa, né? Porque você toca todos os estilos mesmo. O cavaco já se reduz muito para quê? Para choro e samba, né? Você pode hoje mesclar, fazer até um rock no cavaco e tal, mas não é tão original quanto um violão que você toca realmente qualquer tipo de coisa. Então o cavaco foi o que aconteceu. Mas o que você falou Paixão à sobre primeira a vista. sonoridade do cavaquinho, eu tava percebendo esses dias aqui. Acho que o Salgado a gente veio gravar e ele chegou e eu tava tocando aqui um pouco do viajando. cavaquinho. Tava. E, cara, É bom assim quando pega de surpresa, né? então, eu peguei o cavaquinho e comecei a descobrir os acordes e fazer as Tá. inversões. E realmente é muito diferente a sonoridade. Porque no violão, a última corda é o Mi. Isso. No cavaquinho é o Ré. É verdade. E aquilo já dá um negócio ali que você te dá outras possibilidades harmônicas para quem tem o conhecimento, né? Sim, o Você cavaquinho. fala assim, nossa, eu tenho... O cavaquinho é um instrumento limitado, né? Ele só tem 4 cordas e 2 afinadas na mesma mesma nota, nota. que é o Ré, É, né? Então, ainda. mas só que o que a gente tem, né, é infinitas possibilidades. É como os números, vai de 1 a 9 e você faz infinitas combinações. As notas musicais de 1 a 7 você faz combinações infinitas. Ele é mais limitado, mas ele também mas te dá outras a ideias, criatividade né? dá outras Você vai pra possibilidades, outro é. caminho, Possibilidades. outras Justamente por possibilidades. causa da sonoridade. Por causa da sonoridade. É, igual exatamente. o ukulele, É, né? Igual exato. o piano. Quando você, Sim, a gente sim. tem um monte de regras, né? De acordes que às vezes pro piano funciona muito bem. Se você for aplicar no violão... Né? Mas você Já vê não que alguns vai. jargões assim, Biro, para nossa cultura do samba, da música e tal, elas são influenciáveis pro positivo e pro negativo. Mas como surgiram pessoas assim, como você, como eu, como hoje, tem vários grandes músicos no cavaquinho, É verdade. esses jargões já vão caindo por terra, vamos dizer assim, né? Porque se você se dedicar, realmente você se descobre e traz novas possibilidades. Com a Sem internet, então, hoje vai é embora. muito mais fácil nessa Então, no início ali, nos anos 80, Eu vou- 90, Eu pode falar. vou confessar uma coisa para você que eu nunca falei, sabia? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de cavaquinho, eu pesquisei os que tinham no mercado, né? E quem que eu encontro? Salgado! Cara, Você falou que se espelhou em mim para desenvolver. Exatamente. E eu terminei me inspirando em você também, porque você É. fez primeiro que eu, o Você primeiro vê como, curso. como é rico Olha, isso? você não sabia disso, né? Não, Tá vendo? não Cara, sabia. é o que o Salgado sempre fala. O ser humano existe a partir do outro. A gente- né? a E gente olha que acontece legal, a partir do O Salgado começou uma história no cavaco a Aham. partir de você. Você completou a história Existe. dele a partir Eu não sei. dele. A Olha que loucura reciprocidade isso aí. é uma loucura. Sério, eu né? não sei se eu não tivesse, loucura. assim, se não tivesse encontrado a tua pessoa, a tua Aham. figura ali. Sim. Porque olha como foi minha história, né? Eu fui comer uma pizzaria no Bexiga ali, tem aquela coisa tradicional do choro e tal, e sempre o bandolim, né? Então eu peguei um grupo ali de choro ali assistindo uma pizzaria. Os caras tocando, que tinha um cara que fazia solos com cavaquinho.
Acho que era Paulinho do Cavaco também, né? Ah, um branquinho que É, frequentava. Ele ia no Beatles Bar, dava um show lá, Esse não era cara esse? é incrível. Fenomenal. Viaja o mundo inteiro. Viajava, cara, esse né? cara também não dá... Já partiu já. Você não sabia? já Sério? já foi. Cara, esse cara era um monstro. Fenomenal, fenomenal. Guitarra, Beto. Guitarra, violão, cavaquinho, era assim, Paulinho do era cavaquinho. nele, o bagulho, a música tava nele assim. E fácil, né, cara? Era um Dava um cara, show, dava um show. um cara meio Sozinho no impossível e cavaco, tal. era fenomenal. E aí eu vi esse cara tocando e tal, ficou a pizza e tal. Os caras tocando bandolim, não sei o quê. Começou a fazer solo no cavaco, eu achei impressionante. Nunca mais vi o Paulinho, né, cara? Depois eu acho que vi no programa do Raul Gil. Depois. Então, ele se lançou pro Brasil todo no programa do Raul Gil. Olha aí, tá vendo? Foi o Raul Gil que deu a oportunidade Mas de um mostrar. gênio da música, um sim. gênio da música. Ele foi no Beatles Bar muitas vezes, Salgado. É. Vocês não se encontraram, né? Lá no Beatles No Bar. Beatles não, mas ali você encontrava É. muitos compositores, Sim, músicos sim. assim fenomenais no Beatles verdade. Bar, né, cara? E ali, quando eu vi o Paulinho tocando, aquilo me aguçou demais, né, cara? E na trajetória, eu conto para as pessoas, eu não sabia fazer harmonia, fazia solos porque eu tinha disco do Valdir Azevedo, do Jacó do Bandolim, né? Na minha casa tinha muita essa cultura de ouvir o choro, os sambas e tal, e aí eu não sabia fazer nenhuma harmonia, nenhum acorde, né, cara? Eu fazia os solos. Então, para fazer a harmonia, eu ia no Beatles Bar para ver o Billy tocando, pegava lá, corda 1, corda 2, tal, não sei o que, dedo 1, tal, Olha botava. Então era no Beatles Bar que você fazia isso. Tinha o Chopp Som também, alguns lugares Chopp que eu ia, Som, que era mais perto da minha casa, Chopp Som, né, cara? Então tinha um cara que tocava violão lá, mas quando ele pegava o cavaquinho também pegava e ficava... Aí chegava em casa, eu ficava arrastando o braço para não saber o que era e tal, ficava quebrando a cabeça. Então eu falava, puxa, quando eu tive a possibilidade de pesquisar, né, nas lojas de instrumentos musicais, você ia lá para ver se tinha o quê? Corda para cavaquinho, para violão, curso de música, sempre tinha curso de teclado, de contrabaixo, de guitarra, mas nunca tinha curso de Cadê o vídeo. de cavaco? Não tinha. Não tinha. Mas os métodos tinham, que era tudo muito escrito, assim, é tudo escrito, né? As tablaturas e tal. Tinha um super método de um grande músico brasileiro, que é Henrique Cases. Ah, sim, sem dúvida. Eu tive esse método, um verdinho, que tinha um cavaquinho assim, ó. Vou comprar esse. Aí eu começava a ler, não entendia nada, né? Esse é o problema, não né, tinha Salvador? iniciação, Esse é o problema da metodologia em Exatamente. revistas, livros. Porque a música, complementando o que você está dizendo, a música é sentimento. O músico tem que, sabe, aquela coisa de baixou o santo ali, é sentimento. Então você passar esse sentimento através somente da escrita, não tendo o complemento sonoro, né, paralelo. difícil. Hoje está mais fácil por isso, né? Porque as redes sociais você grava o vídeo aula, você faz aquela coisa de a Vera, né? Valendo mesmo, a pessoa tem a A pessoa noção. já entende, já Rapaz, eu entende. saí de casa um dia desse, quando eu falo um dia desse, faz uns 15 anos. Né? É assim. Aí o Paulo Vitor hoje tá com 28 anos, né, cara? Tinha ali, 13 anos. Pai, me ensina o solo do Exalta Samba. Tá bom, vou te ensinar. Que solo que é? Uma música lá, nem lembro hoje, não lembro. O Exalta Samba com o Thiaguinho explodiu e tal. Ele fã do Thiaguinho e tal. E aquela super banda do Exalta, os caras tocando pra caramba, Nandinho, né? Eu falei, putz, mano, vou ter que ensinar esse solo pro moleque. Eu falei, pega esse campo harmônico aqui primeiro. Porque tinha essa coisa de primeiro você pegar a base, o solo era tipo a cereja do bolo, sabia? Na cultura do que eu venho. Aham. Então, depois você vai pegar o solo. Aí ele falou, tá bom, passei pra ele uma sequência de campo harmônico ali, um quadradinho de dó, né, cara? Acho que no máximo 2 notas, acho que era. Que a gente fala primeira e segunda, que era dó sim. e sol E 7. só 7, preparação. Que Isso. que é o 5º grau, né? É. Aí, cara, cheguei em casa e falei, aí, como é que... Tô ouvindo um solo ali do Exalta Samba, cara. Ele pegou o solo na internet. A internet. Ele pegou na internet, velho. Então, o campo harmônico que eu pedi pra ele não fez sentido nenhum. E aí eu falei... E hoje, criando o Cavaquinho Fast Start, né, cara? Que a gente botou até aí um curso pra cavaquinho, muito em função dos filhos, né? Ensinando os filhos, vou botar um curso também. Aí eu falei, quer saber, cara? As pessoas, às vezes, não querem ser grandes músicos, eles querem tocar ali verdade. pra se divertir só. Né? O perfil dos meus alunos da minha escola lá, a maioria deles tem aqueles que querem se profissionalizar. Já tive lá o pessoal do Jeito Moleque, o próprio Bilandina passou lá fazer um pit stop lá para aprimorar um pouquinho. Mas a maioria não são empresários, Salgado, que estão lá para justamente tirar o estresse do dia a dia. E a música tira, tira isso. Pra você ter uma ideia, teve um rapaz que foi lá,
ele começou a fazer o curso comigo lá, ficou uns 2 anos lá, e ele tinha um problema a padaria, que o pai dele era proprietário, estava falindo, então ele estava um estresse lá nas alturas, tomando 7 comprimidos diários, sabe? Passando em psicólogo. Depois vai se entregando, né, cara? Depois de um tempo, ele estava tomando só 2 e estava já de boa, legal. Essa semana mesmo o rapaz chegou lá com dor de cabeça, vai vendo, pô, eu tive um problema lá na firma, um empresário também, tô com uma dor de cabeça, não sei o quê. 15 minutos de aula, poxa, passou minha dor de cabeça. Eu falei, eu vou começar a receitar, viu? Porque além de ser professor de música, agora, tipo, né, tá sendo mas isso é uma coisa influenciando a galera. Muito legal de você falar, Bírio, porque é justamente isso. A música, ela... É o que o Salgado falou. A gente falou bastante disso aqui nas nossas redes da Academia do Cavaquinho, sobre a galera que às vezes não quer ser músico profissional. E muitas vezes, muitos métodos, professores, escolas, não, vem pra cá, você tem que entender a história da música. Isso aí você tem que saber complicado. o que é diagrama, o diagrama, você tem que saber aqui o pentagrama, né? Você tem que saber o que é aqui, aquilo. Pô, o cara leva 2, 3 meses para poder começar a ter o prazer de tocar. Isso é e a gente falou assim, pô, o que a gente enxergou nisso? Até os depoimentos que a gente pega pela estrada. A galera quer pegar o instrumento para desestressar. Sem dúvida. Ele não quer. Bonito, é que nem a academia. Claro, direitinho. O cara, vocês jogam futebol, mas vocês não claro que quiserem ser profissionais, mas não foram. Eu não quis não. Eu já sabia que eu era ruim pra caramba. eu não vou passar vexame, não. Que queria. Salgado, sim. Mas assim, você não estuda, tipo, não vai pra faculdade de educação física pra poder tentar jogar futebol. Você quer jogar no final de semana pra tirar o estresse. E a música é a mesma coisa, né? Sim. E ela é um remédio muito... Cara, eu sempre falo meio que milagroso, né, cara? Eu sempre falo isso. Você vai... Qualquer cultura do mundo que é de fato... Bíblia. A cultura cristã. Você vê lá que sempre os reis das épocas lá tinham sempre um doidinho, não. Tinha sempre um cara tocando lá. Música é doido. Se é música é doido. Tinha sempre um maluco tocando ali o cavaco, um músico tocando né, aquelas bandolins, aquelas coisas todas lá, aquelas harpas, né, cara? E tudo mais. Então sempre a arte... A arte do teatro e tal, mas também a arte da música sempre ligada ao quê? Ao rei tá mal. Bota um cara pra tocar um tangedor. O cara fica tocando. Davi foi um cara que ficou tocando um montão pro rei lá. Não, o rei Saul tá mal. Chama o Davi lá. Chama o Davi, isso aí. Né? Então, tipo, a música é bálsamo, a música é remédio. A gente ganha dinheiro com isso, que a gente vive disso, né? Eu agradeço a Deus todos os dias também, da minha vida. Cara. Salgado, isso é um privilégio, não é? Não? É um privilégio. Você sabe o que eu faço, gente? Quando eu estou cansado, porque da aula também cansa, né, Salgado? Você está ali, você tem que se concentrar. Tem alunos que desenvolvem, outros não. E os que desenvolvem, a aula parece que vai rapidão. Os que você tem mais dificuldade para fazê-lo entender, esse cansa um pouco mais. Então, naturalmente, é um trabalho como qualquer outro. Quando eu estou nos meus intervalos, sabe o que eu fico fazendo para desestressar? Tocando cavaquinho, ou violão, ou bandolim, fazendo as minhas escalas. Eu vou fazer viagens. A gente sempre faz isso. Não foi, não, Salgado? Esse cara chegava no lugar, você encontrava com ele. Vai ter show do Biro ali também, né? Era o grupo Catinguelê, Biro, não sei o que e tal. Chegava, quando o Biro tava... Sempre foi assim. Tá ali, cara. Caraca. Não, mas num outro universo, assim, ele lá, né, cara? Tipo, falando, eu confesso cara aí. Eu confesso que ultimamente tenho feito isso também. Não é? Quando a cabeça dá uma travada, porque eu parei de tocar, né? Mais ou menos. Aí, tipo, esses dias a cabeça dá uma travada, eu ligo aqui a guitarra, ligo um som e vou mexer com música. E engraçado que você vai cutucando assim a coisa, o buraco vai ficando maior ainda, né, Salgado? Porque, olha só, você começa a virar uma referência, você se torna um professor, influenciador, então você tem que ir se aprofundando cada vez mais, para além de não falar besteira, ensinar de forma correta. Exato. Então, eu estudo muito hoje, Beto, estudo, Salgado, muito. Não só prática, quanto teoria também. Por isso que eu falei que o celular eu só uso para isso, para estudos, né? E vejo vídeo de um monte da galera aí que ensina direitinho. Tem muita gente boa de outros estilos, outros instrumentos também, que eu me influencio com... Eu quero pegar a sua opinião em relação... Você vai falar sobre campo harmônico? Qual é a sua visão tal? Você começa a ter a sua própria identidade em relação a isso. Fica a dica de uma página pra galera que gosta de música e seguir. Que chama Fica a Dica Premium. Do Nelson Farias. Eu vejo direto. Cara, impressionante. Que página boa. Boa. Cara, é o Nelson Farias com mais uma porrada de músico. Marcinho Eiras, que entrou na nossa live. Esse dia a gente fez uma live, Marcinho Eiras entrou comentando. E, cara, é impressionante. Conteúdo muito bom, né? Conteúdo e o quanto que esse cara ele é impressionante. Eu sempre digo o seguinte, hoje em dia, principalmente com esse advento das redes sociais e internet, principalmente, só não fica bom quem não quer, Salgador. Mas o pior não é isso, Beto. É pior que muita gente não quer também, viu? Por que não quer?
porque tem preguiça de estudar. Mentira minha, Salgado? Muita gente tem preguiça de estudar. Você vai num conservatório, como a gente estava falando aí, eles vão passar o quê? Um ano... eu não vou falar que isso está errado, Salgador. Olha, você vai lá, você vai se formar em piano. São 9 anos que eles falam de cara para você se formar no piano. Violão são 7 anos. Mas por quê? Porque eles vão passar todos os fundamentos teóricos. Você vai ficar um ano só aprendendo São importantes. Com certeza. Totalmente importantes. Mas aí entra aquilo que você falou, Beto. A pessoa que quer tocar para curtir, sabe, para desestressar, ele não vai ter essa paciência. Mas já pensou se todo mundo que fosse jogar futebol tivesse que entender a história do futebol, tivesse que passar por uma academia, treinar, fazer um funcional Exatamente isso. Não é. Na hierarquia dos estudos que eu passo na minha escola lá, Salgado, presencialmente falando, né? Eu passo a partitura, eu deixo sempre por último. A não ser aqueles que chegam e falam assim, não, eu quero aprender partitura. Ler, saber a armadura de clave, saber... esses assuntos mais complexos ficam lá para o final. Porque, de cara, quando eu começo, eu já passo as coisas... Tem que ter começar já tendo prazer de tocar, para motivar, né? Também. Tem que motivar, cara. A pessoa desiste, né? Tipo assim. Já nisso aí, eu queria até te perguntar isso, qual que é o principal motivo que a galera desiste de aprender a tocar cavaquinho? Esse é um dos motivos. Você fica muito preso à teoria, porque a teoria da música é fantástico, é fascinante. Eu falo por experiência. É bonito, agora. é lindo. É lindo. É lindo. Você entendeu o que está acontecendo. Hoje eu posso falar que eu entendo bem, porque eu me aprofundo bastante. Ainda não sei tudo não, gente. E continuo estudando. Você vai lá nas histórias dos monges gregorianos, que era um canto que tinha as notas dos acordes, o dó não era dó, era essas o biografias propriamente ditas, o Beto... Pra quem gosta de música é da hora, eu não tenho muito tempo para me aprofundar nesse tipo de assunto, não. Eu gosto de estudar realmente as questões relacionadas à aplicação do que eu vou fazer no instrumento, Salvador. Aplicação. Exato. Os assuntos que interessam para que eu possa aprimorar. Então, eu vou estudar o quê? Eu vou ouvir música internacional, vou ouvir jazz, vou ouvir sertanejo, vou ouvir qualquer coisa que possa, de uma certa forma, me influenciar. Agora vem cá, Biro, uma pergunta aqui para você, ó. Você é um cara que grava bastante aí. Como é que você faz nas suas gravações com relação à palheta pro ao vivo, tá? E quando, por exemplo, você pega um show acústico, como é que você regula o seu cavaquinho? Porque tem essas diferenciações. Passa o seu segredo, sua mágica aí pra gente. Então, isso eu sempre falo até para os alunos que perguntam sobre esse assunto, né? Que cavaquinho, palheta, de uma certa forma, entre aspas, é um tanto quanto pessoal. É mais ou menos como você comprar um carro. Você tem 200 marcas de carro que todas vão te levar para o mesmo caminho. Agora você tem que ter aquela que te dá prazer e que você se sente realmente bem. Então, no meu caso, nem tudo que é bom para mim pode ser bom para um outro músico. Mas eu gosto de uma palheta mais durinha, que não é aquela para guitarra, nem para bandolim, que é o mais... tipo a sua, né? A sua já é... Você vê como que é diferente, né? A minha é um pouco mais flexível, mas não tanto. Então, ela, para mim, ela resolve tanto a questão do solo quanto a questão de base, né? E aí eu controlo muito a questão da dinâmica, Salgador. Mais ou menos intensidade na mão direita, né? É o que eu faço e isso me ajuda demais na potência. Porque às vezes você chega ali... Você precisa meter a mão, às vezes, né? Às vezes tem que meter a mão e você tem uma banda que tocou antes, que é uma banda aí que chegou com pressão e punch e tal. Acontece. E a sua formação pro mesmo palco é uma formação um pouco mais simples, reduzida. Mais simples. Então você fala, como é que eu vou conseguir pressão? Vou botar o violão mais grave, o cavaco com um pouco mais de volume com dinâmica, né? Isso. Né? E a batucada na frequência de não ficar fazendo sempre os breaks juntos com a harmonia, né? Sim. As convenções. Isso é um segredo que eu tô passando agora pra galera, que isso dá uma pressão. Fala, mas como é que pode, cara? Vocês estavam no palco ali com 4 pessoas, a outra banda tinha 13 pessoas, a pressão... Não, porque não é volume de som. E também questão de concepção, viu, Salgadinho? Você vê que coisa interessante, que você me fez lembrar do Beatles Bar, que eu fazia esse laboratório, cara, lá. Ou seja, a gente fazia uma rodada de samba enredo, caía tudo, né? Tipo assim. E de repente aí eu voltava, você lembra disso? Fazia um MPBzinho ou uma coisa bem leve, né? Pra dar um contraste. E aquilo caía tão bem, como uma luva que as pessoas parecia que... Não, era o melhor lugar do mundo, era o Beatles Bar, velho. Não era legal ali? A gente tinha aquele laboratório lá pra gente experimentar tudo que tinha direito. E assim, gente, você pode imaginar que essa mágica que ele fazia, o pessoal tá usando droga, não. Era esse contraste que ele fazia. Era bem isso, eu fazia ele. Até hoje eu faço às vezes assim, em show, eu faço uma levada. O que esse cara deu pra galera ali, mano? O que ele deu pro de repente de rave, né? Mas a botou gente balinha, né? Não. A gente tem essa sacada, até no show, né? A gente sabe, você olha pro público, você lança uma música, você vê a reação qualquer, né? Depois você lança outra.
não tá agradando, você recua e vai para outro estilo. Antigamente tinha mais disso, né? Antigamente tinha muito De mais, misturar um pouco mais essas coisas das baladas. Eu vejo algumas histórias, se eu não me engano, o Fabinho do Negritude, o Batera, que ele contava que acho que tinha uma balada aqui, até no Jaçanã aqui, que disse que na mesma noite tocava os grupos de pagode e a banda de rock. Olha isso, hein? Parece até uma trilha de filme, né, cara? Começa numa parada, daqui a pouco... Mano, imagina, que aí loucura, cara. Toca tá tocando ali Eu acho interessante. uma banda de pagode, daqui a pouco dá um intervalo entre uma banda de rock. Aí você tá falando agora, você fazia Eu gostava. um set de samba enredo, daqui a pouco parava. Ah, mas você pensa, o Bírus Bar abriu o quê? 10 e meia, né? Isso. 9, Né? é por aí. Aí abria, né? Abria. Aí o Caveira tava com o cavaco dele ali. Pá! Cantando pau. Caveira é guerreiro, hein? Caveira sempre. Ele é o cara que abriu o salão. Pumba! Caramba, cara, o Caveira é guerreiro pra caramba. E pá! Daqui a pouco começava a chegar a galera, né, cara? Que curtia, daí começava a chegar um músico curioso ou outro e tal. E o músico que chegava ali, cara, ele já é preparado porque ele sabia que ele tinha que ter na agulha pra poder... Engraçado como, cara, era brincadeira, como se não. tornou uma referência o Bírus Bar. Referência, o cara já é preparado. Mas também é quem frequentava o Bírus Bar. Salgadinho, Prateado... Era bom, Leandro era bom, Light, todos, era né? bom, cara. Então, e todos nós, né, Salgado? Pô, você Início de trazia carreira. Jorge Aragão pra São Paulo. Lembra? Você trazia todo mundo. A música que eu gravei, que é da autoria do Caveira, né? Pela razão você agiu. Foi lá do Bírus Bar que surgiu a Cara, eu nasci composição. na época errada. Eu nasci na época errada, Dinho. Eu Era nasci. muito bom, cara. Nasci, velho. A gente não tinha dinheiro não, mas era bom. Eu lamento hoje, por exemplo, não só pela situação da pandemia que a gente está vivendo, não, mas a impossibilidade hoje do comerciante sobreviver no Brasil. É uma pena, Salgado, porque eu gostar de ter um outro bar sofisticado, no sentido de estrutura, né, digamos assim, porque o Bírus Bar era totalmente precário, né? Você lembra? O som do Bírus Bar era um som, sabe, antigo, era pequeno, o bar era feio pra dedéu, gente, pra não falar outra coisa. É o dono que tá falando. Mas o que rolava de Mas tinha o essência... garçom, aquele garçom, hein? Edu da Cuíca. Mano, nossa, inesquecível, né? Teve um dia Qual o que nome? Edu da Cuíca. eu tive que parar um show, né, velho? Porque... O garçom era o Edu da Cuíca. Era um show. Cara, eu fui tocar numa casa aqui, nos Jardins, aqui, sei lá. E aí o cara começou a dançar no meio do salão, igual o Edu, fazer a cuíca com a boca, né, velho? Lembrou logo. Eu falei, cara, você parece o garçom do Bírus Bar, Ressuscitou, velho. Edu. Aí o cara começou a chorar, era meu pai. Aí eu chorei também. Aí Putz, acabou mano. chorando. Nossa, caramba. Caraca, velho. Você acredita, cara? Ele, não, o Edu era meu pai. Eu falei, não acredito. É o cara Caracas, mais... cara. Você ia no Bírus Bar por causa Aí, tá vendo? do Edu, porque assim, era tudo muito bom, cara. Ele era muito bom. Ele vinha dançando com a... Você imagina, Roberto, eu como empresário, né, como dono do bar, permitir que o meu garçom Dançava com as- ele dançava com todo mundo, ia pro palco e tocava a cuíca dele também. Ele tinha um Ou momento. seja, ele era um artista, na verdade, né? Ele era um artista, cara. E eu permitia porque eu via que o pessoal gostava demais e tal, então eu falava, tá tudo certo. Não, era como se fosse uma magia. Você falava, mas o que esse bar tem aqui nos dias era que mágico. toca aqui? Porque E aqui tudo não de tem forma- nada. É uma sala que o bagulho exato. não era bonito, não. Mas era muito natural nessa hora, as Muito coisas natural. que aconteciam lá. Muito natural. Eram Fala aí, quem que frequentava esse bar? Você já falou de salgadinho, prateado. Todo mundo, cara. todo mundo pelo seguinte. Porque tem uma molecada nova que tá escutando esse podcast, com certeza. Sim. Eles não estão entendendo. Ia muita gente. Fala, dá Olha, nome. Olha, eu vou primeiro generalizar, depois os nomes que eu lembrar, os que eu não lembrar, me perdoem. Não. Mas Todos os Só 90, pra o pessoal ter uma isso que eu ia falar, referência. os Salgado. noventistas, todos. Todos os noventistas, com certeza. Mas, com certeza. Mas, olha, Catinguelê, eu apadrinhei. Todos. Salgado também, Catinguelê, né? Eu sou padrinho Os do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, todos que vinham fazer show em São Paulo tinham que passar. Jorge Aragão, Almir, Bete Zeca, Carvalho, todo mundo passava Reinaldo, todos. E Branca de assim, a Neve. gente pensava, Caramba, velho. ninguém sabia Todos. de nada, mas eles conseguiram trazer o, sei lá, Bete Carvalho pra cá. Mano, o bagulho ficava lotado lá no meio da sim, rua, era se pequeno. se Era um anunciasse... beco assim. Aí você fala, não, tem que chegar cedo. Como é que eu vou chegar cedo? Eu tô ferrado, mas eu vou dar um jeito de entrar no bagulho, velho. Para você ter uma ideia, Beto, e todos que estão nos ouvindo e nos Fundo de assistindo, quintal, pô. era um bar para capacidade para, exagerando, 200 pessoas. Ô, louco. Mas Mano. botava tipo 500 em Eu rotatividade. tô aqui fazendo uma imagem Não, de um bar não, pra não. 1000 pessoas. Você não tem noção. Não, Uma vez não. Jorge Aragão fez um show lá, Salgado, que tava tão cheio que as paredes respingavam. Eu tava, assim, né? sua Suor, parede. né? E olha, naquela época... Toda vez que o Jorge foi, eu tava. Não é? Naquela época não tinha questão da proibição de cigarro, né? É. Imagina Nossa, eu lembro. 200 pessoas fumando num ambiente Nossa. fechado, porque lá não tinha ventilação. Era um Não, suicídio. gente de São Paulo inteira. Era um assim, suicídio, né, todos os Salgado? lugares. Era quase isso. Mas tinha muita Mágico, gente bamba ali, mágico. velho. Da hora. Quanta história boa. Mas, vamos agora entrar num assunto mais técnico. Opa. Biro,
você, nosso professor. Rolaram algumas perguntas aqui na internet, a gente fez uma enquete nas redes sociais antes de gravar aqui. Sim. E tiveram algumas perguntas, tá? Uma delas foi, no caso de acordes com tétrades, quais notas não podem ficar de fora? Tétrades. Bom, para cavaquinho já começa por aí. Só tem 4 sons, 4 cordas. Dá certinho, né? Dá certinho. Eu Agora, também acho isso. muitos acordes para cavaquinho você tem que sacrificar alguns graus, tá? E, por exemplo, você faz um Lá7 no cavaco. Esse Lá7 essa é uma dúvida, inclusive, minha. Eu te falei antes de começar. Lá7, você está sacrificando a própria tônica, porque esse shape aqui, ele vai ele tem pro como sol. tônica o Lá aqui, tem um Dó sustenido como terça e 2 quintas. Para você fazer um acorde de sétima, você já sacrificou sacrificou. Lá. Ficou a tônica. Então, o cavaquinho tem dessas questões. Mas a harmonia é uma coisa tão fantástica, né, Salgado, que o conjunto de notas do acorde converge para a tônica, para o centro tonal. Então, mesmo você fazendo um acorde que não tenha exatamente todas as notas principais, digamos assim, a própria tônica ela sendo sacrificada, a harmonia te conduz para o centro tonal. Parece que você está ouvindo. Exatamente. Dá a impressão que você está ouvindo. Dá a impressão que você está ouvindo. É isso mesmo. Então, esse foi um acorde. Mas tem esse acorde, por exemplo, eu sempre falo sobre ele, né? É um acorde, eu chamo ele de estratégico, porque ele é um menor 7 bemol 5 de Mi, né? Ele pode ser um Sol menor com sexta, pode ser o Dó com sétima e nona. Pode, ele é pode demais. ser Cara, um você Fá antecipou- sustenido 7, sustenido 5, bemol 9. Esse é o cavaquinho, sério. tá? Você É antecipou um cálculo interessante. uma pergunta Você ia minha. perguntar esse? Eu ia falar justamente disso, essa é na harmonia, né? Porque é muito acorde que... Tem notas comuns. Esse é Eu estratégico tava vendo demais. um demais. vídeo, inclusive, do Nelson Farias, Sim. junto com o Mozart Mello, né? Sim, Só isso, fera. só os dois, né? Nossa, só os dois, né? Aí eles estavam falando justamente disso, porque, eu tenho numa sequência harmônica de Ré menor, Si bemol com sétima e Fá 7+, por exemplo. Sim. Eles falaram, cara, fica no Ré menor, que você já tá nos 3. Isso ele tá falando de guitarra. É verdade. Aí o Nelson Farias até pega um teclado ali, um piano, começa a tocar, e é tipo exatamente isso. Fica em um, que você já tá nos 3. Tá nos 3. Então, mas aí Acabou. nesse caso desse acorde, se ele tem 4 conotações, né, 4 nomenclaturas, o que acontece? O que vai ditar quem é quem na hora da partitura e na hora da sonoridade é justamente o caminho do campo harmônico, o caminho das tônicas, de onde você está para onde você está indo. Então, quando você imagina o acorde que tem 4 nomes, um é Sol menor com sexta, o outro é Dó com sétima e nona, são funções e sonoridades completamente Mas diferentes. dá um exemplo. Dá um exemplo? Isso. Aqui, ó. Galera, fiquem atentos aí nos próximos episódios que o Papo com Biro do Cavaco continua.